Tá ok? Tô online. Show de bola. Beleza? Podemos? Aline? Beleza, bom dia, meus caros. Vamos lá. Processo civil, nosso terceiro encontro. Nós vamos trabalhar especificamente a parte de procedimento comum, questão de procedência eliminar do pedido, indeferimento da petição inicial, contestação, revelia, prova testemunhal, enfim, tem muita coisa interessante aqui nessas 30 questões. Não pode deixar de ser, deixa eu dar o bom dia aqui, é claro, para o Cantinho de Estudos da Galera. Um beijo, Imelda, como diz o nosso tio, né? Vamos lá, Marcelo Rebouças, a Maria Nogueira, Aline Patrício, um bom dia para você, Ivaneide, Josiane, todo mundo, Sulane, Flávia Cavalcante. É isso aí, pessoal, um bom dia. Vamos chegando aqui, vamos nos aproximando, né, para ficar mais íntimo. E como eu já venho dizendo, né, processo civil ele não é complicado. Ah, professor, é porque é muita questão formalista, procedimental. Claro, é processo. Mas existem aqueles dispositivos legais que a FGV cobra mais. Então, quando a gente vem trazendo a resposta, eu não dou só a resposta, vocês estão me acompanhando. Eu digo onde é que está lá no CPC a resposta. Por exemplo, a aula passada nós trabalhamos muito a questão de prazos, principalmente o artigo 218. Lá no parágrafo 4º do 218, o ato praticado antes do início do prazo é tempestivo. Questão de celeridade processual. Então tem muita coisa interessante agora que nós vamos trabalhar no procedimento comum. Aí, Ronaldo, beleza? Cantinho de Estudos da Galega. Vou colocar assim, Cantinho de Estudos da Galega. Também tá lá no Instagram. Vamos com tudo, Júlio! É isso aí, cara. Gostei da animação. Pessoal, então sem mais enrolação, sem mais blá blá blá. Eu não gosto nem de enrolação não, porque esse daqui para mim é importante, esse bom dia, esse primeiro contato com vocês, tá certo? Já que nós vamos passar amanhã juntos, não só comigo, com outros professores, voltada a nossa prova do AB, que finalmente foi marcada para o dia 13 de junho. Não sei quem assistiu ontem a live do tio, tá certo? Sobre a OAB, super importante, dá uma olhada lá, se eu não me engano ele deixou salvo lá no Instagram dele. Então acompanha, tá certo? Então vamos comigo, primeira questãozinha aí na sua tela. Adriano, todo mundo me acompanhando aí? Beleza? Então vamos. Adriano, ao desviar de um buraco no asfalto com seu veículo, colidiu com o carro de André, que estava estacionado na mesma rua. Inconformado, André decidiu propor ação de reparação de danos morais em face de Adriano, requerendo a quantia de R$50 mil. Adriano foi devidamente, deixa eu colocar a canetinha, Adriano foi devidamente citado, mas, entendendo o absurdo pedido, não apresentou contestação. Diante da situação hipotética, considerando o entendimento dos tribunais superiores, Adriano, pessoal, aqui é a questão de revelia. Anota aí, artigo 344. O que é a revelia? Ah, professor, a revelia é considerar o que o autor alegou como verdadeiro. Errou. Revelia não é isso. Revelia não é isso. Isso é o efeito da revelia. Revelia é você não apresentar nenhuma manifestação. É você ficar sem defesa, é você ficar silente. Isto é revelia. Então, no momento que você se cala e não apresenta defesa, por mais absurdo que seja o pedido do autor, gera um efeito. Qual é o efeito? Eu vou considerar aquilo que o autor disse como verdadeiro. Isso é o efeito da revelia. Revelia é não contestar, é não se manifestar, é não apresentar nenhuma resposta. Bacana? Sendo assim, Adriano é revel. E aquilo que o André disse, considerar-se-á verdadeira, uma presunção relativa de veracidade, tá certo? Então vamos lá, vamos encontrar a resposta correta. Só lembrando que logo no artigo seguinte, o 345, existem situações em que mesmo ficando silente, o réu revel não gera os efeitos da revelia. A gente vai trabalhar isso em outras questões. Vamos lá. Adriano é revel, perfeito. E por isso o juiz deverá julgar procedente a ação e condená-lo ao pagamento do valor requerido por André. Calma. Aquilo que o André disse como verdadeiro será considerado, mas o valor pode ser analisado pelo juiz. O juiz não pode conceder
mas aquela questão ali do que é razoável proporcional, o juiz pode sim realizar um juízo a respeito do valor. Então, condená-lo ao pagamento do valor requerido por André? Não. A quantia pode ser analisada pelo juiz. Letra B. Então, a A está falsa por causa da parte final. B. Adriano é revel, mas a revelia não irá produzir o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados por André. Uma vez que a ação trata sobre direitos indisponíveis, não estou falando de direitos indisponíveis, aqui é uma questão de direitos patrimoniais, não é direito indisponível, falso. Letra C, Adriano é revel, perfeito. E por isso deve-se presumir a veracidade quanto aos danos narrados na petição inicial, perfeito. No entanto, a presunção de veracidade não alcança a definição do quanto indenizatório indicado pelo autor. Exatamente, é isso daí. Letra C está totalmente correta com base no artigo 344. Bacana? Começamos bem. Quero ver aí. Lembrando que quando for na 10ª questão, dou uma pausazinha para tirar as dúvidas. É isso aí. Cantinho de Estudos da Galega dizendo que a live ficou salva lá no Instagram do OABCE, OAB Ceará. Bacana? Vamos lá. Bom dia para Hernani, para Giovana, é isso aí. Segunda questão. Indeferida a inicial, o autor. Pessoal, vem comigo aqui. Muita gente se confunde com indeferimento da petição inicial. Quando a petição inicial apresenta o erro, lembra lá do artigo 319, os requisitos da petição inicial? Show de bola, não é? Quando ela apresenta um erro sanável, o juiz pode requerer que o autor emende a petição inicial no prazo de 15 dias. Essa questão da emenda inicial está no 321. Então, erro sanável, eu vou emendar. Só que, caso o autor não emende a inicial ou apresente um erro insanável, a petição inicial contém um vício, eu vou lá para o 330, a questão do indeferimento da petição inicial. O juiz, ele não julga o que está sendo discutido. A petição tem um erro, não dá para corrigir, ou então o autor não quis corrigir, indefere a petição inicial. É uma sentença? É uma sentença. Mas é uma sentença sem resolução de mérito. Diferentemente da improcedência liminar do pedido, lá no 332, indeferimento 330, improcedência liminar do pedido, 332. Indeferimento, tem um erro na petição inicial. Improcedência, eu recebi a petição inicial. Só que por questões de mérito, o pedido do autor já está sendo julgado improcedente. Eu recebi a petição inicial não tem nenhum erro. É porque o que o autor está pedindo vai contra um precedente judicial. Aí você lembra, precedente judicial, súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, súmula de Tribunal de Justiça local, precedentes judiciais, decisões a quais o juiz pode alegar e dizer, o seu pedido lá na frente não vai dar em nada, então eu estou julgando improcedente logo de cara. Aqui é uma sentença, só que com resolução de mérito. Bacana? Essa é a grande diferença, as hipóteses e os efeitos. Sendo assim, indeferida a inicial, nós já sabemos que a petição inicial tem um erro. Então o juiz não vai nem analisar uma sentença sem resolução de mérito. Vamos lá. O autor poderá apelar. Se é uma sentença, qual é o recurso cabível contra sentença? É apelação, professor, diferente da decisão interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento. Perfeito, caberá apelação, é exatamente isso. Facultado ao juiz, continua na letra A, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Juízo de retratação. Lá no 330 eu tenho as hipóteses de indeferimento da petição inicial, que é o caso aqui dessa segunda questão. No artigo seguinte, o 331, ele diz o seguinte: olha, uma vez que é uma sentença, ainda que sem resolução de mérito, o autor que se sentir prejudicado pode apelar, pode recorrer. O juiz, ao receber a apelação, lembre-se que a gente apresenta a apelação por juízo ACO, o juízo que proferiu a decisão contra a qual nós estamos recorrendo, para subir para o tribunal, para o juízo ad quem. Então o juiz, ele pode, ele tem sentido na apelação dele, eu errei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me retratar.
No momento que o juiz se retrata, ele recebe a petição inicial e manda citar o réu. Pronto, continua como se nada tivesse ocorrido. Continua como se nada tivesse ocorrido. Então o juiz ele pode se retratar, reconhecer que errou. Se ele não se retratar, tá certo? O que é que vai acontecer? Nós teremos aí o prosseguimento do recurso. Artigo 331, parágrafo 1º. 330 é a hipótese do indeferimento, 331 é a questão da apelação e do juízo de retratação. Bacana? Então, continua a letra A. Poderá apelar facultado ao juiz no prazo de 5 dias, perfeito. Retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso e não para responder à petição inicial. Então, o réu será citado, olha só, não é para apresentar contestação. Ele será citado para apresentar contrarrazões à apelação. É como se fosse uma contestação recursal, mas é contrarrazões à apelação. Tranquilo isso? Letra A já está certa logo de cara. Anote 331 e o parágrafo 1º. Qual é o erro da letra B? Poderá apelar, subindo os autos ao tribunal imediatamente, sem citação do réu? Claro que não. Cadê a possibilidade de resposta do réu? Contra razões. B. Poderá impetrar mandado de segurança pelo direito líquido e certo. Claro que não. Mandado de segurança, essa é ótima. Letra D. Deverá aguardar o trânsito de julgado se quiser ajuizar nova demanda? Por favor, né? Então, letra A é a única que está de acordo com o CPC. Vamos em frente, pessoal. Terceira questão. Alberto Roberto tornou-se réu em uma ação de cobrança de nota promissória. Ficou sabendo por um escrevente do cartório, procurou um advogado e antes mesmo de ser citado, contestou o feito. Pessoal, contestação. Qual é o prazo? Você vai ser citado para contestar. Prazo de 15 dias úteis. Contudo, antes mesmo dele ser citado, ele foi lá na Secretaria da Vara e disse, eu quero saber que história é essa aqui. Eu quero contestar. Aí o servidor chegou e disse, está aqui, este é o processo, esta é a petição inicial e o senhor dá-se por citado. Tudo bem. É válido? É exatamente isso, é atingir o objetivo. E lembra o que eu falei logo no início? Se ele apresentar uma contestação antes mesmo do início do prazo, a contestação será considerada tempestiva, por causa do artigo 218, parágrafo 4º. Então vamos lá. Essa contestação do Alberto Roberto, letra A, será tida por intempestiva? Não. B, será considerada tempestiva sem necessidade de reiteração do ato após a citação de Alberto Roberto. Perfeito. Ele já está sendo citado ali no ato. Ok? Celeridade processual. Artigo 218, parágrafo 4º. Ah, professor, mas isso aqui fala sobre prazos. Tudo bem, mas ele pode lhe cobrar na parte de procedimento comum. Ele falou de contestação, então você tem que saber que a contestação apresentada antes mesmo do início do prazo de 15 dias é válida. Beleza? Não cria tempestade em copo d'água. Não cria tempestade em copo d'água. A FGV no exame de ordem, ela vai te dar uma situação contextualizada e é só você aplicar a lei ali, letra de lei muitas vezes. Vamos em frente. Quarta questão. O contraditório é direito fundamental garantido pela Constituição, que reside na possibilidade daquele a quem se imputa um processo de oferecer uma resposta. Sobre as possibilidades de resposta do céu, assinale a alternativa correta. Ele pode oferecer diversos tipos de resposta. A defesa, que é a contestação. O contra-ataque, que é a reconvenção. Ele pode reconhecer a procedência do pedido. Pode fazer várias coisas aqui. Sendo assim, letra A. Incumbe ao autor, antes de discutir o mérito, alegar litispendência. Peraí. Realmente a alegação de litispendência é antes de discutir o mérito. Só que se você... Professor, litispendência é questão de preliminar de contestação? É. Então a letra A está certa. Cuidado, olha a pegadinha. Incumbe ao autor. O cara já entrou com a ação, meu amigo. Ele já sabe, ele tem muita consciência que provavelmente, ou então muito provavelmente, ele sabe, não vou nem dizer que ele sabe com certeza, muito provavelmente ele sabe que existe um outro processo semelhante. Litispendência, existe uma lide pendente. Mas quem vai alegar isso não é o autor, quem vai alegar isso é o réu como preliminar de contestação. O erro está aqui, ó.
O erro está aqui, não é o autor, pessoal. Cuidado. Letra B. Quando alegar sua ilegitimidade, ou seja, a ilegitimidade passiva, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento. Perfeito. Sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Perfeito. Professor, onde é que está isso daqui? Isso aqui está no artigo 339. Letra B, mais uma vez, é a nossa resposta correta. O professor quer dizer, então, que se o réu, ele alega a ilegitimidade passiva, ou seja, olha, eu não sou o verdadeiro réu. Ele sabe quem é o verdadeiro réu. Ele tem a obrigação de indicar? Tem. Princípio da cooperação, lá do artigo 6º do CPC, princípio da cooperação. Você sabe quem é o verdadeiro réu? Indica. Cooperação, boa-fé, economia processual. Porque se ficar provado depois que você sabia e não indicou, você vai ressarcir o autor pelas despesas que ele teve para procurar o verdadeiro réu. Ah, professor, mas eu sou demandado numa ação e eu não sou o verdadeiro réu e eu não conheço o verdadeiro réu. Ah, aí é outra história. Aí é outra história. Nesse caso, você vai para o 338. Quando o réu alega sua ilegitimidade passiva e não conhece quem deve figurar no polo passivo, cabe ao autor ir atrás do verdadeiro réu. Cabe ao autor ir atrás do verdadeiro réu. E o autor é que vai ressarcir o réu pelas despesas que ele teve em se defender. É claro, questão de justiça. Ok? Então, muito cuidado com isso. Sabe quem é o autor? Sabe quem é o réu? 339. Diz para o autor ir atrás. Não sabe? Tudo bem, o autor que se vire e ele vai me ressarcir pelos custos que eu tive. Pronto. Simples assim. Tem lógica total. Aí o pessoal embaralha e tudo mais. Não precisa disso. O processo civil é simples. É porque se tenta complicar sem necessidade. Olha a letra C. Depois da contestação, não é mais lícito ao réu deduzir novas alegações. Depende. Não é mais lícito ao réu deduzir novas alegações? A regra é essa, mas existem exceções. Por exemplo, se o autor aditar a petição inicial com consentimento do réu, ele vai ter que ter novas alegações. Se apresentar fato novo que não se sabia, novas alegações. Existem exceções à questão da preclusão consumativa. Cuidado. D. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Perfeito. Sem que se presumam verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor, já que o contraditório é fundamental, não. A regra é, as alegações formuladas pelo autor serão consideradas verdadeiras. E existem exceções lá do 345, quando o litígio versa sobre direito indisponível, e por aí vai, tá certo? Então a letra D está errada, só nos sobra a letra B de bola. Vamos para a quinta questão. Perdão. Numa demanda civil, o autor postulou indenização, alegando ter experimentado danos materiais e morais. O réu, na contestação, reconheceu a ocorrência dos danos materiais, concordando com a indenização postulada em relação a este item, mas não reconheceu a ocorrência de danos morais. Opa! Se ele reconheceu os danos materiais são incontroversos. Pronto! Já faz aqui, ó, como verdadeiro, já julga procedente a questão dos danos materiais, mas os danos morais não. O processo prosseguirá em relação aos danos morais. Nessa hipótese, letra A, o juiz deverá realizar a decisão de saneamento e organização do processo. E somente após a fase instrutória proferir sentença julgando ambos os pedidos? Não! Já que ele reconheceu a procedência de um dos pedidos, o juiz pode realizar o quê? O julgamento antecipado do mérito. Só que ele não vai julgar todo o mérito, ele vai julgar parcialmente o mérito. É o que nós vamos aqui falar o seguinte, ó, anota. Julgamento antecipado parcial do mérito. Eu já julgo os danos materiais, acabou, procedente, vamos continuar em relação aos danos morais. Pronto. Repita, se houver o reconhecimento da procedência de um dos pedidos, o juiz, se quiser, ele já faz o quê? O julgamento antecipado parcial do mérito. Uma coisa julga procedente, o restante continua. Onde é que está isso? Artigo 356, eu vou anotar aqui. Artigo 356.
julgamento antecipado parcial do mérito. Então, letra A, não vai julgar ambos os pedidos, vai julgar só aquilo que foi reconhecido. B, o pedido de indenização por danos materiais perdeu o objeto. Já imaginou? Eu reconheço que tu tá pedindo tal coisa e perdeu o objeto, o juiz nem julga. O pessoal sempre vai ter uma hipótese absurda, né? C, o reconhecimento dos danos materiais gera presunção de ocorrência dos danos morais? Não, né? E letra D, o juiz procederá ao julgamento antecipado parcial do mérito. Por quê? Porque um dos pedidos foi reconhecido pelo réu na sua contestação, artigo 356. Marca a letra D de dado. Vamos em frente. Sexta questão. Gabriela ingressou com uma ação para cobrar a indenização por danos morais e materiais em face da estilista X e da doceira Z, alegando que seu casamento não iria acontecer, tendo em vista que a doceira não entregou nada do que fora pedido, pois anotou o dia errado na encomenda e a estilista não havia preparado o vestido a tempo. Muito provavelmente, Gabriela deixou tudo para a última hora, mas vou ficar calado. Assim, as rés foram devidamente citadas. Opa, eu tenho aqui uma questão de litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo simples ou unitário? Isso é importante. O unitário, a decisão vai fazer com que os efeitos da decisão sejam os mesmos para ambas as rés. Só que uma é doce, outra é vestido. Então, o litisconsórcio é simples. A decisão pode produzir efeitos distintos para as litisconsortes. Dizer que a doceira está errada e a estilista estava certa, alguma coisa nesse sentido? Pode, sem nenhum problema. Professor, onde é que isso vai dar? Calma. A doceira responsável pelas sobremesas apresentou contestação em tempo certo e alegou culpa por parte de Gabriela, uma vez que estas vésperas da cerimônia acontecer, solicitou inúmeras alterações nos sabores dos doces, inviabilizando sua entrega. Já a estilista sequer se manifestou sobre o ocorrido. De acordo com o caso em análise, marca a opção correta. Nesse caso, a contestação da doceira aproveita a estilista? A estilista é revel. Aproveita? Professor, os atos de um não podem prejudicar, mas poderão beneficiar. Mas não nesse caso. Como é que a contestação de uma doceira vai ajudar na defesa da estilista? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o litisconsórcio é simples. É aí que eu queria chegar. Então, a contestação da doceira não aproveita a estilista. A estilista será considerada revel? Será. É aí que eu queria chegar. Vamos lá. De acordo com o caso em análise, marca a opção correta. Letra A. O prazo para apresentação de contestação será reaberto em face da estilista? Claro que não. Olha o absurdo. B. A estilista irá aproveitar a contestação oferecida pela doceira? A estilista, o vestido era feito de doce? O doce ia para o vestido, era? Não entendi. C. A estilista aproveita a contestação oferecida pela doceira? Não. Então, a letra D não será aproveitada a estilista aplicando contra esta a revelia. Perfeito. Letra D. Ok? Onde é que eu vou ter isso? Artigo 3, 4, 5, são as hipóteses em que não ocorrem os efeitos da revelia. Só que aqui não é 3, 4, 5. Aqui é litisconsórcio simples e vai aplicar então 3, 4, 4. Ela é revel. Beleza? Sétima questão. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente procedente o pedido que contrariar. Opa! 332. Falamos isso no início. Pedido julgado improcedente, sentença com resolução de mérito. Existe alguma coisa que viola algum precedente judicial. Vamos atrás. Letra A. O pedido que contrariar apenas acordo proferido pelo STF em julgamento de recursos repetitivos. O erro está no apenas. Professor, acordo proferido pelo julgamento, pelo STF em julgamento de recursos repetitivos. É uma das hipóteses de procedência. É uma das, e não apenas. B. Apenas acordo proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos? Claro que não, apenas, novamente, torna o item errado. Letra C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Perfeito, letra C, corretíssimo. É o artigo 332, você vai ter lá o inciso 3. E letra D. Acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado em causas de primeira ou única instância? Não, não tem essa parte aqui, tá? Não tem. Portanto, apenas a letra C. Olha como a questão vai ficando simplificada, porque eles vão ficar cobrando sempre os mesmos assuntos. Por isso, importante lá naquela questão é diferenciar indeferimento de improcedência.
Continuando, oitava questão. Luísa foi intimada por Lúcia para ser testemunha em uma ação judicial que Lúcia está movendo contra Vera, pleiteando reparação civil em decorrência de acidente de trânsito que foi presenciado somente por Luísa. Luísa é a testemunha. A intimação se deu por meio de carta com aviso de recebimento, sendo este devidamente juntado aos autos com 5 dias de antecedência da audiência. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ocorre que Luísa, a testemunha, que não conhecia nenhuma das partes envolvidas no acidente, não compareceu no dia da audiência de instrução e julgamento, sem nenhuma justificativa. Pode isso? Não pode. Em decorrência de sua ausência com fundamento no Código de Processo Civil, é correto afirmar que, olha, neste caso que ela foi devidamente citada e não compareceu de forma injustificada, aplicar-se-á a Luísa, no caso a testemunha, o artigo 455, parágrafo 5º. Eu posso ter o que aqui? O que é isso aqui? Eu vou ter a condução coercitiva. Então vamos lá. Letra A. Luísa, em razão do seu não comparecimento na audiência, não precisará mais prestar depoimento. Claro que não. B. Luísa poderá ser conduzida coercitivamente, caso qualquer uma das partes ou o juiz entenda que seu depoimento é imprescindível para a adequada solução do litígio. Pronto. Ah, meu Deus, sempre acontece isso. Letra B é a resposta correta. 455, parágrafo 5º. Vamos em frente. Nona questão. O juiz, em seu primeiro contato com a petição inicial, que discute matéria exclusivamente de direito, sendo, portanto, dispensada a instrução probatória, verifica que o pedido do autor está em divergência... o pedido do autor está em divergência com o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ, consolidado pela edição de uma súmula. Nessa situação, o Código de Processo Civil determina que o magistrado pode o quê? Fazer a improcedência liminar do pedido. Uma vez que existe súmula do STJ dizendo que o pedido do autor é improcedente. Então, aplica-se aqui questão de economia processual. Porque lá na frente ele sabe que o pedido pode ser julgado o quê? Vai ser julgado improcedente. Então, improcedência liminar do pedido logo agora. Mais uma vez, artigo 332, nem perde tempo. Determina qual autor em mente? Claro que não. Indefere a petição inicial. Tenho certeza que muita gente marcaria indeferimento da petição inicial. Só que aqui existe resolução de mérito, por isso é a letra C. Julgue liminarmente procedente o pedido. 10ª questão. Carlos propôs uma ação de obrigação de fazer coisa certa, mas ao final pedia a prestação de alimentos no valor de R$ 1.200 mensais. Essa é a primeira situação. Luiz, menor de idade, propôs ação de alimentos representados por sua mãe, Denise. Peraí. Vem comigo aqui. Carlos propôs uma obrigação de fazer coisa certa, mas ao final pediu a prestação de alimentos. Tem sentido isso? Não tem. Luiz, segunda situação. Luiz, menor de idade, propôs ação de alimentos representada por sua mãe Denise. Tá ok aí? Tá. Como ele é menor de idade, ele está representado pela mãe, sem nenhum problema. E Vitor propôs uma ação de uso capião, perfeito, mas não juntou os documentos indispensáveis à sua propositura, mesmo depois de transcorrido o prazo determinado do juiz para completar a inicial, para emendar a inicial. Diante das situações hipotéticas apresentadas, é correto afirmar que a petição inicial será indeferida. Aí a gente vai lá para o artigo 330. A petição inicial ela será indeferida no caso de Carlos. Por quê, professor? Porque ele pediu a obrigação de fazer coisa certa e ao final pleiteou alimentos no valor de R$ 1.200. A petição dele é inepta. Quando é que ocorre a inépcia? Quando dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. O que ele está pedindo não tem nada a ver com o que ele colocou nos fatos. Isso é inépcia. Está lá no 331 também, tá? Parágrafo 1º, 330, parágrafo 1º. O do Luiz está ok. E o do Vitor? O do Vitor está errado, porque o juiz deu a ele o prazo de 15 dias para emendar e ele não fez. Se ele não fez, o juiz então indefere o pedido. Então aqui o indeferimento da petição inicial ocorrerá nos casos de Carlos e Vitor. Letra A, o Carlos por inépcia e o Vitor porque não fez a emenda que o juiz solicitou. Ok? Letra A. Professor, onde é que está essa questão da emenda? Lá no 321. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Vamos ver dúvidas. Chegamos na 10ª questão. Antes de fazermos a 11ª, dá um bom dia aí pra galera. Pra Fátima, pra Keila, pra Arlete. É isso aí, Socorro. Aurineide.
Bacana. Maria Souza, lá de São Paulo, perfeito. Ó, o Arley, show de bola, Arley. A briga da Chile. Francisco Javier, bom dia. Obrigado, Francisco. Bom dia para você também. Exatamente, Maiana, perfeito. É isso aí, Elisa, doutores do futuro. Cara, não tem como não aprender processo civil. Ah, obrigado, cara, obrigado, de coração. De coração. É simplificar, é simplificar. Fernando Feitosa, lá de São Paulo. Isto é um bom dia de Uberlândia. Cidade linda, lá do Triângulo Mineiro. Adoro Uberlândia. Professor, eu já passei rapidamente. Eu ainda quero voltar, porque eu achei a cidade tão linda. Ainda vou voltar a Uberlândia um dia. Bom dia, bom dia. É isso aí, Gerlane, Ramilce, Janaína. Show, pessoal. Vamos lá. Primeira aula do dia, animação aí, rapaz. Processo civil não tem por que ser complicado. Não tem por que ser complicado. Certo? Garanto a vocês. Próxima aula a gente vai ver recursos, sentença, coisa julgada. E no quinto encontro a gente vê execução e algumas questões relativas a procedimentos especiais. Então vocês não podem perder as duas últimas aulas, porque execução e recursos são os dois assuntos mais cobrados. Bacana? Guarulhos, São Luís, ô coisa boa, Campos do Jordão. Paz, ó, não é por nada não, falei de Uberlândia, mas eu sou apaixonado por Campos do Jordão. Ô cidade linda, qualquer época do ano, não é só no meio do ano não, no friozinho, viu? Para quem acha. Recife, é isso aí, é isso aí. A prova será mais cascuda por conta da paralisação? Eu creio que não. Eu creio que não. A paralisação não vai ter tanta alteração em relação ao nível de dificuldade da prova, tá certo? Quero o senhor na segunda fase de constitucional. Peça pro tio, rapaz, pro tio. Hilda, você chegou atrasada? Tava sentindo sua falta também, que nem naquele dia da Galega, viu? Um beijo. Mato Grosso do Sul, Nilza Nantes. Um beijo para toda a galera do Mato Grosso do Sul. Só tem coisa linda. Rapaz, o Brasil é cheio de coisa bonita. Desculpa o trocadilho com bonito, tá certo? Mas é isso aí. É isso aí. Rivaldo lá do Rio de Janeiro. Macliton de São Paulo. Paraíba, João Pessoa. Outra cidade linda, tá certo? Diga-se de passagem. Barueri, São Paulo. Eita. O senhor ama Fortaleza também? Ó, claro, claro, Fortaleza. Luiz Eduardo Magalhães lá em Bahia. Beleza, Ramilson? Pessoal, é porque eu gosto do Brasil. Eu gosto do Brasil. Então, as cidades por onde eu já passei, e eu realmente gostei, eu faço questão de ressaltar isso. Por onde eu tenho muita vontade de passar ainda um dia, ou de retornar, eu também falo. Bonito, eu não conheço, mas eu tenho muita vontade de ir lá. Tá certo? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, pessoal. Ipu, Cachoeira do Ipu, cadê lá o véu de noiva? Tá lá. Sheila Pontes, um beijo pra você. Pessoal, vamos lá, senão o tio me mata aqui, porque já são 8h38, meia hora, eu só resolvi 10. Então vamos acelerar um pouquinho aqui. A Aline já tá assim, ó. A Aline hoje a câmera já tá assim, vai, vai, vai. Daqui a pouco o Antônio Carlos liga. Professor, quem é o Antônio Carlos? Um dia eu digo, vou deixar pro último dia, no quinto encontro eu digo quem é o Antônio Carlos. É o Toinho, vocês não conhecem o Toinho. Eu vou dizer quem é o Toinho no último dia. O Antônio Carlos liga daqui a pouco, cobra a Aline, me cobra, enfim. 11ª questão, vamos lá. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no diploma processual, para provar a verdade dos fatos, em que se funda o pedido ou a defesa, e influir de maneira eficaz na convicção do juiz. Perfeito. A respeito das provas e seu regime jurídico no CPC, assinale a alternativa correta, é algo bem amplo. Então vamos lá. A distribuição diversa do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes. Perfeito. Perfeito, pode. Lembre-se, é o processo que se amolda à vontade das partes, e não o contrário. Desde que celebrada antes do início do processo, não. A distribuição do ônus da prova entre as partes por convenção pode ser também no curso do processo. Letra A está falsa. B. A parte que alegar direito municipal provar-lhe-á no mesmo ato o teor e a vigência. Sob pena de não conhecimento da alegação? Claro que não. Depende da situação. Claro que não. Isso daqui é quando se trata de direito estrangeiro. C. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa evitar o ajuizamento da ação. Perfeito! Isso daqui, inclusive, está lá no 381. Produção antecipada de prova, 381. Aí você vai no inciso 3 e tem uma dessas situações. Pessoal, grifo 381
eu não sei porquê, eu estou com um procedimento aqui, dá uma olhada na questão da prova testemunhal e na produção antecipada de provas. Grifa o 381, quando é possível pedir a produção antecipada de provas, tá certo? Enfim, por que, professor? Não sei, estou com um pressentimento. Bota aí, 381, então letra C é verdadeira. OD, dados representados por sons gravados em arquivos eletrônicos não poderão constar da ata notarial? Claro que pode, tá certo? Ata notarial, quer utilizar um print de WhatsApp como ata notarial? Chega lá, não tira nem o print, mostra a conversa, o notário registra, aquilo serve de prova, porque depois se a pessoa pagar, como é que você vai provar? Ah, mas eu tirei o print ele pode ser editado. Fica até uma dica aí também. Professor, o senhor já utilizou isso para um cliente. Vamos lá, então 11ª, letra C. 12ª. Renata ajuizou ação de indenização por danos materiais contra Almeida, atribuindo-lhe a culpa por acidente de trânsito que resultou na danificação do seu automóvel. Em sua contestação, Almeida alegou não ser parte legítima nem responsável pelo dano, por não ser proprietário nem condutor do veículo que colidiu com o automóvel de Renata. Nesse caso, o juiz deverá... Seguinte, se o réu, que no caso é o Almeida, diz que tem ilegitimidade passiva, em 2 casos. Ele conhece o verdadeiro réu, então ele deve indicar quem é. Se ele não conhece o réu, o autor é quem deve modificar o polo passivo e ressarcir o réu pelas despesas que teve. Tranquilo? Então vamos lá, nesse caso o juiz deverá julgar de plano além, distinguindo processo sem resolução de mérito? Claro que não. Acabei de falar, ou vai para o 338, quando o réu não conhece o verdadeiro réu, ou vai para o 339, quando o réu deve indicar quem é o verdadeiro réu. Letra B, também falso logo de cara. Letra C, não é julgar de plano ali, por favor. Aí vem letra D. Facultar a Renata em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Realizada a substituição, caberá a Renata reembolsar as despesas e pagar honorários ao procurador de Almeida. 338. Aqui na questão, ela considerou que o Almeida não conhece o verdadeiro réu. Pronto. Se você for pelo chutômetro, você já tira a letra D da resposta, né? Porque todos começam a julgar de plano a lide e a gente viu que é errado. Letra D é a resposta correta. Cuidado, vamos estudar isso daí também. 13ª. Davi ajuizou a ação em desfavor do Estado, pleiteando o recebimento de medicamento de alto custo. Ao apreciar o pedido, o magistrado julgou liminarmente improcedente sentença com resolução de mérito, com fundamento em contrariedade a acordo proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Até aqui tudo bem. Considerando essa situação hipotética, assinar a opção correta. Pessoal, aqui, obviamente, o autor, se quiser, ele pode recorrer. Qual é o recurso? Contra a sentença? Apelação. E o juiz, ao receber a apelação, ele pode se retratar? Pode, no prazo de 5 dias. Ah, professor, é parecido lá com o indeferimento da petição inicial? É parecido mesmo, existe esse juízo de retratação. Só que aqui não está no 331, está no próprio 332, só que no parágrafo 3º, tá certo? Letra A, se Davi não recorrer dessa decisão, a ação transitará em julgado sem intimação do réu. Não, o réu vai receber a trânsito em julgado, claro, né? B, interposta a apelação, é garantido o juízo de retratação? Claro que é. O juiz irá se retratar se quiser ou não, mas ele tem garantido o juízo de retratação. 332, parágrafo 3º, letra correta, letra B de bola. C, Davi poderá requerer ao tribunal a concessão de tutela antecipada recursal? Não. Letra D, interposta a apelação, o prazo para contestação de contrarrazões terá início após a intimação? Não. A citação do réu, ok? Letra B de bola. 14ª, Paulo, engenheiro, casado, propôs ação de cobrança contra Pedro, médico casado, alegando que deveria receber o valor de R$30 mil pela venda de um automóvel. Ocorre que Pedro, além de entender que a quantia não é devida, uma vez que já realizou o depósito, alega que Paulo é quem deveria lhe pagar a quantia de R$200 mil relativos à venda de uma casa. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Opa! Ele, além de contestar, apresentou o contra-ataque. Como é o nome? Reconvenção. Opa, quem está me devendo, na verdade, doutor, é o autor. Reconvenção. Tudo sobre reconvenção, artigo 343. É outro artigo que você precisa ir tinindo para a prova. É outro artigo que você precisa ir com autoconhecimento para a prova. Reconvenção. Letra A. Caso Pedro proponha reconvenção, Paulo será citado pelo correio? Citado não. O processo já está correndo, ele será intimado, por favor.
Tá certo? Letra A, falsa. B, caso Paulo desista da ação de cobrança, haverá óbice quanto ao prosseguimento da reconvenção? Claro que não, a reconvenção tem natureza autônoma de processo, de ação processual. Então, por mais que a ação inicial perca o objeto, seja indeferido, o que for, a reconvenção continua. B está falsa. C, Pedro poderá propor reconvenção independentemente de oferecer contestação na ação de cobrança? Perfeito, é o 343, parágrafo 6º. Letra C, resposta correta. E letra D, Pedro poderá propor reconvenção contra Paulo, mas não poderá aproveitar o processo para cobrar a esposa de Paulo, também proprietária do imóvel. Pode sim, pode inclusive propor reconvenção contra terceiros. Letra D está falsa. Portanto, 14ª, C de casa, C de CPC. Vamos para a 15ª. Sobre a possibilidade de modificação dos pedidos na petição inicial, o autor poderá... modificação dos pedidos. O réu já foi citado? Não. Então, eu posso modificar os pedidos sem consentimento do réu. O réu já foi citado? Já. Então, preciso da anuência do consentimento do réu. Pronto. Só isso. Professor, simples assim, simples. Então, vamos lá. O autor pode, até o saneamento do processo, aditar o pedido independentemente do consentimento do réu? Claro que não, até a citação do réu. B, até a citação, perfeito. Alterar a causa de pedir, desde que o consentimento do réu, assegurado o contraditório... calma aqui. Calma aqui, tá certo? Até a citação, alterar a causa de pedir, desde que o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Qual é o problema aqui? O réu apresentou defesa? Não. Então, B está falsa. C, ele pode emendar ou completar a petição no prazo de 5 dias? Não. Emenda a petição inicial é outra coisa. Não é aqui. E letra D, ele pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Perfeito. Já houve a citação e o réu apresentou defesa? Precisa do consentimento. Então, anota. Professor, mas a primeira informação que o senhor deu é a citação, exatamente. A citação, tá certo? É como fosse assim, o ponto final. A questão da... digamos assim, até quando ele pode alterar sem o consentimento do réu? Citação. Lembra-se desse ponto temporal. Pronto, é o ponto temporal. Citação, não é saneamento do processo, não é nada. Citação. Só precisa... Agora anota a segunda informação. O réu já apresentou defesa? Já. Então precisa do consentimento dele. O réu já apresentou defesa? Não. Então não precisa do consentimento dele. Obviamente, ele pode ter um novo prazo para modificar a sua defesa. Citação é o ponto final. Houve já a apresentação da contestação ou não, é que vai precisar ou não do consentimento do réu. Ok? Anota aí o artigo 329. 16ª. Se a petição inicial não preencher os requisitos legais, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito e verificando-se ainda a incapacidade processual da parte, deverá o juiz... Peraí. Petição inicial não preencheu os requisitos legais. Nós temos aqui a possibilidade de emenda no prazo de 15 dias. Se não emendar, indefere a petição inicial. Incapacidade processual da parte. A gente falou isso na nossa primeira aula. Incapacidade processual da parte está lá no artigo 76. O juiz suspenderá o processo para dar um prazo razoável para regularizar a situação. Ok? Cuidado com isso. Alguém que era absolutamente capaz e se tornou relativamente incapaz. Tem que regularizar a situação processual dele. Vamos lá, letra A. Em ambas as situações, o juiz deve extinguir desde logo o processo? Não. Em ambas as situações, suspender o processo e... Na questão da emenda inicial, não precisa suspender o processo, só na outra. C. Quanto aos defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar que o autor emende a inicial a complete 15 dias. Perfeito. Indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Quanto à incapacidade processual verificada, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Perfeito. Letra C, então, resposta correta 3, 2, 1 e artigo 76. Bola para frente. Rodolfo ajuizou a ação contra Felipe, versando o litígio sobre direito indisponível. Direito indisponível, devidamente citado, o réu não ofereceu contestação no prazo legal, tornando-se revel. Ele é revel? É. Desta revelia, decorrerão os efeitos dela? Não. Então as alegações formuladas pelo autor não serão consideradas verdadeiras, professor? Não.
Lembra que eu disse logo no início que a gente ia ver uma questão sobre o artigo 345? Pronto. Quais são as situações em que mesmo o réu revel não gera presunção de veracidade das alegações pelo autor? Artigo 345. E aqui você vai para o inciso 2. Quando se tratar de direito indisponível, mesmo que ele não conteste, mesmo ele sendo revel, não gera os efeitos da revelia. As alegações do autor não serão presumidas como verdadeiras. Nesse caso, a revelia impõe que o pedido seja julgado procedente? Não. Torna precluso o direito de produzir provas? Não. Veda a interposição de recurso contra a sentença? Não. Letra D. Não enseja a presunção de veracidade das alegações do fato formulados pelo autor. Desculpa a velocidade aqui da minha fala, mas eu preciso que vocês lembrem. 345, exceções aos efeitos da revelia. Beleza? 18ª. Servidor público de determinado estado da federação, pelo fato de não receber diversas gratificações a que tinha direito, propôs com assistência de advogado ação de cobrança e desfavor do respectivo estado. No entanto, a pretensão do autor tem como obstáculo súmula do Tribunal de Justiça local, contrário aos fundamentos que o servidor apresentou em sua demanda. Isso é caso do quê? Improcedência liminar do pedido. Sentença com resolução de mérito. Nessa situação hipotética, o magistrado, com fundamento na referida súmula, deixará de realizar a fase instrutória do processo e promoverá a citação do réu? Não. Julgará liminarmente improcedente o pedido com base na súmula do tribunal, sem dispensar da citação do réu. Professor, lembra aí de novo? Artigo 332. Bola para frente. Na contestação, o réu deseja afastar a pretensão do autor. Peraí, o pessoal reclamando aqui porque foi rápido. 18ª, letra B de bola. Como existe súmula de Tribunal de Justiça local, já sendo um precedente dizendo que o autor não tem razão, o juiz pega aquele precedente e aplica aqui logo no processo. Nem cita o réu para contestar, julgando improcedente liminarmente o pedido. Sentença com resolução de mérito. Por isso, letra B de bola. 19ª. Na contestação, o réu deseja afastar a pretensão do autor por meio da rejeição do pedido disposto na petição inicial. É claro, para isso serve a contestação. Além de contestar, é possível ao réu demandar o autor através da reconvenção. Você já sabe, 343 fala tudo sobre reconvenção. A respeito desse instituto processual, é correto afirmar, letra A, para que a reconvenção seja cabível, deve haver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Perfeito, letra A, corretíssimo. Olha B, proposta a reconvenção, o autor deverá ser citado? Não, ele já tem conhecimento ali no processo, intimado. C, a desistência da ação, ocorrência de causa instintiva que impeça o seu exame de mérito, óbvio do prosseguimento do processo contra a reconvenção? Não, reconvenção tem natureza jurídica de ação autônoma. D, a reconvenção não pode ser proposta pelo réu em discussão com o terceiro? Pode, a gente falou isso em uma outra questão. 343, letra A. 20ª questão, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Acerca dessa audiência, assinale a alternativa correta. Pessoal, artigo 334. Vem comigo, presta muita atenção. Esse artigo, nas últimas 6 provas da OAB, ele foi nas últimas 10 provas, eu vou colocar assim, 10 provas. Nas últimas 10 provas da OAB, ele foi muito cobrado. Eu acho que se não foi o artigo que mais caiu, foi tá no top 3 dos que mais caíram. 334, você não vai apenas grifar, você vai colocar glitter, canetinha neon, vai botar aquele post-it chamando a atenção, você tem que conhecer o 334. Como CPC agora, nós temos que a audiência de conciliação ou mediação, ela é obrigatória. Primeira observação, ela só não irá se realizar quando todas as partes expressamente assim desejarem. O autor deve indicar na petição inicial que não quer a audiência, e o réu deve apresentar uma petição com no mínimo 10 dias de antecedência, dizendo que não quer a audiência. Professor, se for o caso de litisconsórcio, todo mundo tem que dizer expressamente que não quer a audiência. Se 99 pessoas disserem expressamente que não querem, uma ficar silente, vai ter audiência. Todo mundo tem que dizer que não quer. Perfeito. Primeira observação, o autor na petição inicial e o réu apresenta uma petição com no mínimo 10 dias de antecedência. Beleza. Segunda observação, faltou a audiência, é ato atentatório à dignidade da justiça. E quem faltar sem justificativa plausível receberá multa de até 2% da vantagem pretendida ou do valor da causa. Faltou sem justificativa, ato atentatório à dignidade da justiça, multa de até 2%.
estas duas observações do artigo 334 faz com que você acerte, sei lá, 80% das questões sobre a audiência, 90% das questões sobre a audiência de conciliação. Bacana? Então vamos lá, letra A. Não será realizada se apenas uma das partes manifestar desinteresse na composição? Não, todas as partes. B. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Perfeito. E o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Perfeito. Letra B é a resposta correta com o que eu acabei de falar. Segue comigo. A gente volta já sobre audiência. 21ª. O réu, sob a égide do CPC de 73, dependendo da situação concreta, era obrigado a apresentar sua resposta ao ato citatório, mediante a oferta em juízo de várias peças processuais. Já o atual CPC, ao tratar do tema, tenta concentrar a defesa do requerido na contestação. Dito isso, em relação à contestação, é correto afirmar que a incompetência relativa será alegada como questão preliminar, perfeito. E absoluto como de mérito? Não, absoluto também é preliminar. B. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecê-la, perfeito. Eu não preciso oferecer contestação para apresentar a reconvenção junta. C. Depois de ofertada, não é possível o réu deduzir sobre novas alegações. Essa é a regra, mas existem exceções. D. Deve ser alegada a abusividade da cláusula de eleição de foro em seu bojo, sob pena de o réu ter que arcar com as custas de retardamento. Se não alegar, não pode alegar depois, não tem nada a ver essa explicação. Portanto, mais uma vez, artigo 343, parágrafo 6º, letra B de Pola. 22ª. Na fase postulatória do procedimento comum, o pedido deve ser certo e determinado. Carlos pretende mover demanda em face da empresa Delta YZ, mas não é possível determinar desde logo as consequências do ato ilícito praticado pela referida empresa. Neste caso, assinale a alternativa correta sobre a conduta que Carlos deve tomar. Opa! Ele vai ter aqui um pedido genérico. Pedido genérico. A regra é que o pedido deve ser certo e determinado, como eu sublinhei aqui. Mas existe a possibilidade de pedido genérico. Artigo 324, parágrafo 1º. E esta situação, quando não é possível determinar desde logo as consequências do ato ilícito, é uma delas. Então vem comigo, o Carlos deve aguardar a apuração de todas as consequências? Não. Carlos deve mover a demanda baseada em uma estimativa das consequências? Não. Carlos deve formular pedido genérico, perfeito, pois de acordo com o CPC é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, parágrafo 1º do artigo 324, letra C, corretíssima. 23ª. Alfredo ingressou em juízo em face de Lucas. Contudo, seu pedido foi declarado improcedente liminarmente, com base no artigo 332, inciso 4 do CPC, aquela que é contra a súmula de Tribunal de Justiça Local. Pois entendeu o magistrado, ele explica, pois entendeu o magistrado que o pedido contrariava o enunciado de súmula do Tribunal de Justiça Local. O advogado de Alfredo interpôs apelação, pode, e o juiz pode se retratar? Pode, qual é o prazo? 5 dias. 332, parágrafo 3º, nós já falamos sobre isso. Letra A, o magistrado determinará a citação do réu para apresentar para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, caso retrate-se da sentença, não é prazo de 15 dias, tá certo? Se ele se retratar, significa que ele vai ser citado para apresentar o quê? Contestação no prazo de 15 dias e não contrarrazões. B, o magistrado, caso retrate-se da sentença, prosseguirá com o processo sem a citação do réu. Tem que ter a citação do réu. C, o magistrado poderá retratar-se no prazo de 5 dias. Perfeito. Letra C, de CPC. 24ª. Maria Eduarda ingressou com ação judicial em face de Alfredo. Em sua exordial, apontou o desinteresse de comparecer à audiência de conciliação. Perfeito. Exordial é petição inicial, pessoal, por favor. Contudo, o magistrado determinou a realização da audiência e a citação do réu para comparecimento. O magistrado agiu corretamente? Agiu. Depende da manifestação expressa do réu em também não querer a audiência. No dia da audiência, apenas o réu compareceu e a autora da ação não justificou sua ausência. Pessoal, eu falei, é ata atentatória digna da justiça, multa de até 2%. Anota aí, 334, parágrafo 8º. Esse parágrafo 8º parece que é ouro para a FGV, tá certo? Eles adoram isso daqui. Com base na situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A, o magistrado deixará de aplicar multa contra Maria Eduarda? Não, por favor.
Letra B, mesmo erro, deixará de aplicar multa. Não. C, o magistrado aplicará a multa contra Maria Eduarda, pois a audiência de conciliação somente não se realizaria se o réu tivesse manifestado desse interesse. Perfeito. Letra C, de CPC. 25ª. Em uma demanda judicial contra Armando, a autora Albertina, ao ser intimada da audiência de conciliação, informa ao seu advogado que se recusa a comparecer na audiência, uma vez que não há da parte dela nenhuma possibilidade de acordo. Entretanto, seu advogado recomenda que não proceda desta forma. Acerca da audiência de conciliação com base no CPC, pode-se afirmar, letra A, Albertina possui essa faculdade, pois na audiência de conciliação as partes não são obrigadas a comparecerem? São sim, por favor. B, o não comparecimento de Albertina é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e pode ser multado em até 2% do valor da causa. Letra B, resposta correta. Letra C, não haverá audiência? Ambas as partes têm que expressar manifestamente o seu desinteresse. E letra D, Armando deverá logo apresentar contestação? Não, não é assim. Tem que ter audiência para depois ter a contestação. Letra B, de bola. 26ª. Luísa moveu ação contra Oliver, que não compareceu injustificamente à audiência de conciliação. Olha aí, tanto de questão sobre a audiência de conciliação que eu separei para vocês. Tem que fixar esse ponto do artigo 334. Conforme os dispositivos que regem o procedimento processual comum, a ausência de Oliver será ato atentatório à dignidade da justiça e deverá ser aplicado multa a ele de até 2% se a ausência for injustificada. Letra A. Ensejará a presunção de que as alegações formuladas por Luísa são verdadeiras? Não. Aqui não se fala de contestação, apenas ausência na audiência de conciliação. B. Impedirá a realização da audiência de instrução e julgamento? Claro que não. C. Não implicará qualquer sanção ou coisa boa. Letra D. Implicará a sanção de multa a ele de até 2% do valor pretendido ou do valor da causa. Da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 27ª. Rogério ajuizou a ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais em face de João e Antônio na primeira vara civil da comarca X. Rogério informou na sua petição inicial que não possui interesse na audiência de conciliação prevista no CPC. O juiz, seguindo a ritualística processual, designou a audiência de conciliação e determinou a citação de João e Antônio. Perfeito! Os réus foram devidamente citados, sendo que João se manifestou com 5 dias de antecedência pela não realização da audiência de conciliação. Para por aí, João está errado. Tem que ser no mínimo com 10 dias de antecedência. Então, essa petição do João será considerada nula. E Antônio não se manifestou. Ou seja, vai ter a audiência. No dia da audiência de conciliação, somente o autor compareceu à audiência. Ou seja, multa para João e Antônio. Multa para João e Antônio. Assinale a afirmativa correta. Como os réus João e Antônio não compareceram à audiência de conciliação, o juiz deverá considerá-lo revés. Não é questão de apresentar contestação, não. É comparecimento ou não. A audiência, a letra não tem nada a ver. B. O juiz não deveria ter marcado a audiência de conciliação. Para por aí. Claro que deveria. O réu é que tem que mostrar que não queria. Os réus, né? C. O juiz deverá aplicar uma multa de até 2% do valor da causa, perfeito, aos réus João e Antônio, na forma da legislação processual, tendo em vista que a conduta dos réus é considerada como ato atentatório de dignidade da justiça, perfeito. 334, parágrafo 8º, 27ª, C, de casa. Tava faltando, né, o slide? Ave Maria. 28ª. Manuela ajuizou a ação de cobrança contra Suzana, objetivando o recebimento da quantia de R$18 mil decorrente de um serviço de assessoria prestado durante o ano de 2017. Recebida a inicial e determinada a citação da ré, a contestação é apresentada no prazo legal, com arguição preliminar de ilegitimidade da parte passiva, e impugnação integral ao pleito inicial no mérito. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, ilegitimidade passiva, lembra, não conhece quem é o verdadeiro réu, o autor é que vai atrás. Conhece quem é o verdadeiro réu? Então o réu deve alegar quem é essa pessoa. 338 ou 339. Vamos lá. O juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. E realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados em regra entre 3% e 5% do valor da causa pessoal. Perfeito. Questão do 338. Professor, e quanto à questão dos honorários, onde é que está? Dá uma olhadinha no parágrafo único do 338.
Letra A é verdadeira logo de cara. Olha a letra B. Não é admitida a substituição do réu após a consumação da citação. Para por aí, tá errado. Absurda, né? C. O juiz factuará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Perfeito. E realizada a substituição, o autor não reembolsará as despesas? Opa! Está contrariando o 338 e o seu parágrafo único. E letra D. O juiz factuará ao autor em 5 dias? Não, em 15 dias. Para por aí. Portanto, somente a letra A responde satisfatoriamente a 28ª. Vamos para a nossa penúltima questão. Mateus ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra Moisés, manifestando expressamente na própria inicial o desinteresse na composição consensual. Ao receber a peça inicial que preenche todos os requisitos legais, o magistrado designa a audiência de conciliação e determina a citação do réu com pelo menos 20 dias da data agendada para o ato processual. Após ser citado e intimado para comparecer à audiência conciliatória designada, Moisés protocola por meio do seu advogado petição manifestando expressamente desinteresse na composição amigável. Ou seja, não vai ter a audiência aqui, não vai ter. Nesse caso, o réu Moisés poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Peraí. Se houvesse a audiência, os 15 dias contar-se-iam, gostaram aí da mesóclise? Contar-se-iam, tá certo? Da data da realização da audiência em que não houve acordo. Só que aqui, professor, não houve sequer a audiência. Então, o prazo de 15 dias vai contar do protocolo da petição do réu, dizendo que não tem interesse na audiência. Pronto. Então, ali é que conta o prazo de 15 dias. Onde é que está isso? Está lá no 335, se não me falhar a memória, inciso 2. Ou é o 2 ou é o 3? É o 2. O prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data na intimação do réu da decisão do magistrado que deferiu o pedido de cancelamento? Não, do momento que ele peticiona. B, da juntada do novo mandado de citação? Não. C, da audiência conciliatória? Não, não teve audiência. Letra D, do protocolo da sua petição, postulando cancelamento da audiência conciliatória. Perfeito, letra D é a resposta correta. Vamos para a última, e aí eu tiro as dúvidas, tá certo? Na petição inicial, o autor indicou o pedido, os fatos e os seus fundamentos jurídicos. Mencionou também o desinteresse na realização de eventual audiência de conciliação ou mediação e requereu ao juiz diligências necessárias para a obtenção do endereço eletrônico, o domicílio ou a residência do réu. Nesse cenário, a petição inicial tem algum erro? Não tem. Lá no 319 existem os requisitos, beleza. Eu preciso saber onde está o réu para eu poder citá-lo. Só que se eu não souber, eu posso pedir ao juiz as diligências necessárias para descobrir o endereço do réu e para poder citá-lo. Onde é que está isso? Parágrafo 1º do artigo 319. Parágrafo 1º do artigo 319. A petição inicial será indeferida? Claro que não. B, poderá ser deferida, pois o autor não pode ter o seu direito de acesso à justiça impedido por falta dessas informações. Perfeito. E repito, o parágrafo 1º do 319 permite isso. Permite eu pedir ao juiz as diligências necessárias para descobrir o endereço do réu. Letra C, poderá ser deferida, ficando impedida a citação do réu até a obtenção destas informações? Não. Será indeferida? Claro que não, portanto, 30ª questão, apenas a letra B de bola. E aí a gente termina dentro do prazo, né? Comecei exatamente 8h08, são 9h08, 1 horinha, exata. Então eu quero aí ver as dúvidas de vocês. Eu tinha parado aqui na Sheila que falou de Ipu, né? Aí, ó, Gerlane de Goiânia, Fernando Carvalho de Juiz de Fora, Ronan de Palmas, Tocantins. Tem até um colega meu de faculdade, meu amigo, que é procurador do município aí em Palmas. João Pessoa é linda mesmo, com certeza. Rio Grande do Norte, Goiânia e Goiás, Fernanda Carvalho, o tio Antônio Carlos, não sei, pode ser, pode não ser. Se eu chamar ele Toninho e ele responder, então... Vamos lá. Essa 15ª resolvi com o Ronaldo flutuando do meu lado. Aquela questão de falar, né? É isso aí, galera. Lena, depois pega aí as questões. Arley, resumindo em uma frase, qual a diferença crucial entre improcedência, liminar do pedido e indeferimento? Improcedência, a sentença é com resolução do mérito, eu resolvo o problema. No indeferimento da petição inicial, a sentença é sem resolução de mérito. A petição tem defeito e eu não vou recebê-la. Tranquilo?
Em ambas caberá apelação e em ambas o juiz poderá se retratar de 5 dias. Só para... Eu falei das diferenças e falei agora das semelhanças. Cara do tio, beleza. Fortaleza também presente, é claro, tem que ter. Bom dia a todos, é isso aí. Show de bola. Olha o Draxion. É o quê? Ave Maria, vamos lá. Perdi a 24, C, por nada, travou, é isso aí. Problema normal. Professor, essa aula de hoje vai ficar gravada? Vai, Aline, ficar gravada? Para os alunos, sim. Para os alunos fica gravada. Tá certo? IPUBI, eu não sei se é IPUB ou IPUBI em Pernambuco. IPUBI, né? As questões serão disponibilizadas? Serão para os alunos. É isso aí, pessoal. Bem, vocês viram aqui que procedimento comum não tem grilo. Resume comigo então, professor. Quais são aqui, nesta aula, os artigos mais importantes? 319, os requisitos da petição inicial. 321, possibilidade de emenda à petição inicial. 330, 331, que fala do indeferimento da petição inicial. 332, que fala da improcedência liminar do pedido. 334, que fala da improcedência... 330, 331, indeferimento da petição inicial, perdão. 332, improcedência liminar do pedido. 334, audiência de conciliação e instrução. 343, reconvenção. 344, revelia. E 345, quando os efeitos da revelia não vão ocorrer. E o 381, que fala da produção antecipada de provas. Ok? Pegou aí? Tranquilo? 319, 321, 330, 331, 332, 334, 343, 44, 45 e 381. Bacana? Meus caros, vou ficando por aqui. Um grande abraço e obrigado por vocês terem me aguentado nessa primeira hora. Show de bola, permaneçam firmes, lembrem-se dos 3 Fs, força, foco e fé. Vai dar certo, daqui a pouco nós seremos futuros colegas advogados. Um grande abraço e até a próxima.